Fala galera, Manuel Dias Rabelo aqui e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como estruturar o roteiro, seja um roteiro mais abrangente, pensando no teu treinamento, ou seja, no roteiro específico para a gravação de uma aula. Eu tenho amigos, inclusive amigos que, cara, já têm muito tempo de estrada, já trabalham com internet há muitos anos, que já deram mentoria, que têm treinamento e, vez por outra, eles se pegam com dificuldade de estruturar um roteiro, seja um roteiro para um vídeo do YouTube, seja um roteiro para uma aula, ou até para pensar no conteúdo de um treinamento, por exemplo. Eles pensam, vou fazer um treinamento ou uma mentoria do tema X. O que que eu vou entregar nesse treinamento? Qual vai ser o tópico um, tópico 2, tópico 3? O que que eu vou ter de atividade complementar? O que que eu vou ter de material de apoio? E para mim isso é muito natural de fazer. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui como eu organizo isso. Eu vou focar mais aqui na parte de roteiro para treinamento, tá? Treinamento ou mentoria. Vídeo de YouTube é uma outra dinâmica. O que geralmente eu faço aqui é pegar coisas que eu sei que vai ajudar vocês de alguma forma. Só abrindo a janela aqui. Geralmente eu pego um tópico pensando em algo que eu sei que vai ajudar vocês. Então, é uma dúvida frequente que eu vejo, ou de alunos meus, ou de amigos meus, enfim, ou de pessoas que eu encontro por aí, nos comentários da vida, e eu organizo isso mentalmente. Eu não sou muito uma pessoa de criar roteiro antes de gravar. Eu penso, tá, preciso falar sobre isso, isso e isso. E aí eu vou organizando as ideias, eu vou criando enquanto eu faço, mas eu tenho a base na minha cabeça. Para algumas pessoas não é tão simples montar isso mentalmente, e aí eu vou recomendar que vocês façam dessa forma aqui, uma sugestão, na verdade, seja para o treinamento de vocês, para a mentoria de vocês, não interessa, isso aqui vai ser extremamente útil, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui e a gente vai para o Miro, a gente vai para o nosso caderno. Beleza, então vamos fazer o seguinte para ficar mais didático. Primeiro, eu vou estruturar. Cadê a caneta? Tá aqui. Preto. Primeiro, para ficar mais fácil, eu vou definir aqui uma mentoria fictícia. A gente vai criar, pensar aula por aula ou encontro por encontro dessas mentorias. E depois de pensar nessa estrutura base da mentoria, eu vou pegar uma aula e vou desmembrar para explicar para vocês uma forma possível e simples de roteirizar essa aula, beleza? Então, vai ser um dois em um. Então, vamos pensar aqui numa mentoria para facilitar a nossa vida em termos de exemplo. Eu vou colocar aqui uma mentoria, funil, 10K. Vamos lá. Nome fictício. O que que seria essa mentoria? Basicamente, eu vou te ajudar a, independente do produto ou do serviço que tu ofereça, como tu utiliza ou cria o teu primeiro funil de venda para melhorar teu faturamento, melhorar tua margem de lucro, melhorar o teu custo por aquisição de clientes, enfim. Estou usando aqui só o exemplo, tá? Então vamos lá. Como é que eu estruturaria essa mentoria? Beleza. O que que é uma mentoria? Uma mentoria ou um curso, a lógica é muito parecida, é basicamente um processo onde eu quero ajudar as pessoas a sair de um ponto A e irem até um ponto B. Imagina que a gente está falando aqui, como é o exemplo, que a gente está dando uma mentoria, que a gente vai oferecer uma mentoria, onde eu pego uma pessoa que, por exemplo, é um personal trainer. Vamos pegar, deixa eu colocar um asterístico aqui e colocar personal aqui, só para eu não esquecer. Beleza. Imagina aqui, eu vou pegar um cliente aqui que é um personal, um aluno, um mentorado, e esse cara hoje, ele vive única e exclusivamente
das aulas que ele dá presencial na academia. E aí, eu vou ajudar esse cara a começar a captar novos clientes na região dele, através de um funil com um produto ali pequenininho, e avançando, né, depois de ele começar a fazer as primeiras vendas com esse produto de baixo valor, vamos trabalhar aqui com um produto de 10, R$ 27, a gente vai ter uma ação de e-mail e de WhatsApp para converter algumas dessas pessoas para um encontro online ali, onde ele vai oferecer o acompanhamento dele, beleza? Então, esse é o contexto. Então, vamos lá, como seria a nossa mentoria? No primeiro encontro, do que a gente vai falar? A gente vai falar sobre nicho de mercado. Eu preciso entender qual é o mercado de atuação aqui. Vamos colocar como exemplo que o mercado de atuação dele é terceira idade. Beleza. A partir do momento que eu entendo qual é o nicho de mercado dele, no primeiro encontro, a gente vai para um segundo encontro, onde a gente vai falar sobre produto de aquisição. Beleza. O que seria um produto de aquisição? A gente está falando aqui de um público de terceira idade. Eu quero criar um produto ali que vai de 10 a R$ 27, com o objetivo de atrair esse público aqui. E levando em consideração que é esse o público que o meu personal atende. Show de bola. Vou ajudar esse cara. A gente vai criar um produto, por exemplo, 5 exercícios para reduzir dores na lombar. A gente criou lá nosso produto, beleza. A gente definiu nesse encontro aqui qual é o produto, né, levando em consideração o nicho de mercado dele. A gente ajudou ele a estruturar esse produto e a gravar esse produto. Imagina que no segundo encontro ele sai com um produto ou pronto ou com tudo certo já para ele gravar. Beleza. Quando a gente chegar no terceiro encontro, a gente vai ter um encontro de marketing e vendas. Levando em consideração que no encontro anterior, vamos colocar aqui, um, dois, três, quatro, são 5 encontros. Tá bem aleatório isso aqui, tá? Eu não planejei esses 5 encontros, não. Só estou supondo que a gente vai ter isso. Beleza, primeiro encontro eu falei do nicho de mercado, entendi junto com ele quem é que ele atende. No segundo, a gente definiu um produto de aquisição, que é um produto de baixo valor, para fazer com que as pessoas comecem a conhecer o trabalho dele e assim ele tenha o contato dessas pessoas, e-mail, telefone e etc. Nome, e-mail, telefone, endereço. Com esse produto definido, a gente vai para a estratégia de marketing e vendas. A gente precisa colocar esse produto para ser oferecido no mercado. Então, vamos falar aqui de como ele vai criar uma campanha de anúncios no Meta, no Facebook Ads, como ele vai criar a página de vendas dele e por aí vai. Depois desse encontro, a gente vai falar sobre otimização. O que que seria otimização aqui? A gente vai tirar um encontro inteiro só para um ponto importante. Nesse encontro 3 aqui, a ideia é que ele já tenha tudo no ar, que a gente desenhe a estratégia de marketing e vendas dele e coloque para rodar, para que no quarto encontro a gente possa avaliar os resultados do que está acontecendo e fazer as melhorias necessárias e também ensinar para o nosso aluno, para o nosso mentorado, como ele vai realizar a análise dos números e, a depender dos números, como ele vai fazer as melhorias corretas para que os resultados melhorem. Então, nesse encontro aqui, a gente vai falar sobre otimização e, no último encontro, a gente vai falar sobre
produto. Na verdade, vamos falar aqui sobre monetização. Monetização. O que que seria a monetização? Eu tenho um produto aqui, na aula 2. Ele começa a ser anunciado, ele começa a vender, eu começo a melhorar a minha estratégia na otimização. No quinto encontro, eu vou ter uma base de e-mails, telefones, e eu vou entrar em contato com essa base para oferecer o meu serviço de personal. Como a gente está falando de um produto principal, né? Só para a gente relembrar, se você não está familiarizado com essa estrutura aqui, a gente tem produtos de aquisição, a gente tem produtos de monetização e a gente tem produtos de escala. Esses aqui são a... Cadê? Aqui é aquisição, aqui é monetização, aqui é escala. Ou ativação. É, Geralmente, essa primeira linha de produtos são produtos mais baratos, que ajudam a gente a construir lista de clientes ou de forma barata ou já com algum lucro. Nessa segunda aqui, a gente vai pegar essa lista que a gente criou e começar a oferecer para esse público. Normalmente aqui está o nosso produto principal, então para esse personal, aqui vai ser a hora-aula dele, aqui vai ser uma consultoria de montagem de treino, enfim, aqui está o produto principal dele. E por último aqui, a gente tem, geralmente colocam aqui como a ativação, né? São campanhas para ajudar pessoas que não converteram nessa etapa e nessa etapa, para que elas possam converter. Mas eu vou chamar isso aqui de escala. Geralmente aqui, para o caso de um personal, eu desenharia um produto mais premium, mais específico. Por exemplo, por que não ele ter um programa onde ele, além da parte de personal, ele tem parceiros, por exemplo, nutricionista, ele tem aqui fisioterapeuta, e por aí vai. Ele cria um programa mais completo e no final ele pode oferecer um produto desse, por exemplo, por R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 10.000. Enfim, o valor aqui não é a questão mais importante, mas é, aqui a gente teria um programa um pouco mais completo e para um número reduzido de pessoas. Só para vocês entenderem como funciona essa lógica aqui dos três pilares, né? Voltando aqui, então, a gente tem finalmente o nosso, entre aspas, roteiro. Deu para entender como é que eu desenho o roteiro? Eu tenho o meu produto, ou eu tenho o nome aqui, né, do meu curso, da minha mentoria, que normalmente vai estar voltado para o objetivo que aquela mentoria tem. Aqui, no caso, a mentoria Funil 10K, como você usa funis de vendas para faturar R$ 10.000 ou mais com o seu negócio, seja ele um negócio físico ou um negócio digital. E eu utilizei aqui de um cliente fictício para entender, etapa por etapa, tudo que a gente vai fazer junto até que ele saia do resultado que ele está e alcance o resultado que a gente prometeu com com a nossa mentoria, com o nosso treinamento, enfim, independente do formato que você vá entregar. Então, parece difícil, mas não é tão difícil assim. Então, se você tem dúvida, cara, defina uma meta específica para o seu treinamento, para sua mentoria. No caso aqui, a gente está falando de funil de vendas, vou te ajudar a fazer R$ 10.000 ou mais utilizando o funil de vendas. Show de bola, essa é a meta. Qual é o passo a passo que eu vou te ajudar a realizar nesse processo? Cada uma das etapas eu vou transformar em uma aula, se for um treinamento gravado, ou em um encontro, se for, é, uma mentoria ao vivo, beleza?
E aí, eu vou pegar uma dessas aulas aqui e vou criar o roteiro de aula para vocês entenderem. Cadê a borracha aqui? É a borracha. Vou apagar aqui. Show. Vamos lá. Dividir no meio aqui. E vamos agora para... Deixa eu fazer aqui. Vou pegar essa aula 2. Aquisição. Como é que eu vou criar o roteiro para minha aula 2? Vou colocar 4 tópicos aqui. Show. Vamos lá para a gente encerrar essa aula não ficar tão longa. Maravilha. O que que eu vou entregar na minha aula de aquisição? O objetivo da aula de aquisição é ajudar o aluno, ou o mentorado, a criar um produto de baixo valor para utilizar na estratégia de aquisição deles. Até buguei aqui agora, perdão. Beleza, qual é o objetivo da minha aula de aquisição? É ajudar o aluno a criar esse produto de baixo valor. Como é que eu vou fazer isso? Passo a passo. Primeira coisa, o que que eu quero entender? É a jornada por completo. Quero entender a jornada. Como assim entender a jornada? Eu quero saber, no contexto de um treinamento completo ou de uma jornada de acompanhamento completo, me explica todo o processo que vai acontecer. O aluno vai chegar, ele vai passar por uma avaliação, depois ele vai passar com o nutricionista, depois ele vai estruturar o treino, depois ele vai começar a fazer a parte de início ali dos treinos, né? A parte de adaptação, se eu não me engano é esse o nome. E por aí vai. Eu vou pedir para a pessoa me explicar tudo, a jornada inteira. Show de bola. Se eu vou pedir isso, então, ou pedir que ela me explique, ou eu vou pedir que ela elenque esses pontos, se for uma aula gravada. Beleza, jornada. Ponto 2, o que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar os pontos mais quentes. Como assim, pontos mais quentes? É simples. Imagina que na jornada eu tenho 10 passos. Pensando nesses 10 passos, quais são ou qual é o passo que mais gera interesse das pessoas? Se eu fizesse um vídeo no YouTube, olhando para o meu treinamento, ele tem 10 etapas. Se eu fizesse uma aula para cada etapa, qual aula teria mais visualizações? Qual aula faz as pessoas mais terem interesse dentro da minha jornada por completo? Eu diria aqui que, no caso do personal, que é a parte, por exemplo, de avaliação física. Show de bola. Identifiquei qual é o ponto específico ali. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar este ponto. Eu posso dar outro nome para as aulas, tá? Eu só estou colocando dessa forma mais solta, para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Vocês podem criar um nome legal para cada uma das aulas, mas aqui é só para marcar o que a gente está fazendo em cada um. Beleza, peguei a jornada por completo. Depois eu fui lá na aula 2, no ponto 2 da minha aula, né, que é o roteiro de uma aula, e falei sobre quais são os pontos mais quentes, identifiquei os pontos mais quentes, ou o ponto mais quente, eu vou isolar esse ponto mais quente. Então, se dentro de um treinamento de 10 aulas de um personal, o ponto mais relevante é o ponto avaliação física, show de bola. Eu vou pegar esse tema para criar um produto de baixo valor. Então, e aí eu vou criar, por exemplo, uma headline. Como, deixa eu ver, os 10 erros da avaliação física que estão fazendo você desistir da academia. Não vou escrever isso aqui que vai ficar muito grande. Mas, identificando qual é o ponto de interesse mais forte, eu vou criar meu
colocar com aspas aqui, mini produto. Show de bola. E aí, eu encerro a minha aula. Falei de jornada, dos pontos mais quentes, isolei o ponto mais quente, peguei o ponto mais quente e vou criar um produto onde eu só vou falar disso. Eu não vou fazer um produtão completaço. Eu vou pegar só esse ponto mais quente e vou criar um mini treinamento, um treinamento rápido ali de 20, 30 minutos, onde eu vou falar tudo que você precisa fazer para ter uma avaliação bem-sucedida e conseguir se manter na academia no período crítico, que é de 3 a 6 meses. Show? Então, consegue notar como é simples você desenvolver um roteiro, tanto para você definir o roteiro do treinamento como um todo, que é o macro, quanto para você definir o roteiro de uma aula dentro do treinamento, que é o micro? É simples, você precisa só fazer as perguntas certas. Então, a partir do momento que você sabe o que está sendo feito, se você não sabe o que você está fazendo, pelo amor de Deus, não me venha criar treinamento, mentoria, vai estudar, vai trabalhar, vai entender primeiro para depois você ir lá e ensinar alguém. Mas se você sabe o que você está fazendo, é muito simples você elencar um passo a passo. Você só precisa pegar um papel e uma caneta e seguir o raciocínio, que é o raciocínio que você tem sempre que você está prestando um serviço ou executando um trabalho dentro da sua área, beleza? Então é isso. É, essa aqui é a estrutura que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Espero que você tenha curtido. Se ficou com alguma dúvida, volta, assiste de novo. Se você ainda não assinou o canal, assina o canal, dá um like, me ajuda muito. A gente está começando agora, a gente tem um pouco mais de um mês de canal. A ideia é trazer conteúdos mais práticos aqui, te ajudar a implementar as coisas de forma simples para que você consiga ter resultado da forma mais rápida possível e objetiva possível. Um abraço forte. Se tiver alguma observação, coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.